qual que é a sua opinião sobre Fiagros? Cara, Fiagro vai se tornar uma das formas de se investir no setor agrícola. Eu acho que vai acontecer com o Fiagro a mesma coisa que aconteceu com o fundo imobiliário. Existem formas de você investir em imóveis que não seja através de fundo imobiliário? Tem, você pode comprar uma ação da Multiplan, da Cirela, das construtoras ou de algumas empresas de shoppings e algumas outras de empresas de propriedade. Mas o que se mostrou mais competitivo ou um dos veículos melhores para você investir é o fundo imobiliário. Você pega os fundos imobiliários de shopping performaram melhor que as empresas de shopping. Os fundos imobiliários de lajes performaram melhor que as empresas de lajes listadas na bolsa. Das 10 maiores transações ano passado, 9 envolviam fundos imobiliários como comprador. Ou seja, os fundos imobiliários eles ganharam uma atração, uma vida, coisa que não existia 5 anos atrás, pessoal. A indústria de fundo imobiliário cresceu muito nos últimos 5 anos e eu acho que o Fiagro pode ser um caminho para quem quer investir nesse setor, que o Brasil é muito competitivo, né? O Brasil tem muita coisa ruim, pode melhorar em muitos aspectos, mas eu acho que se tem alguma coisa que o Brasil é competitivo... É no agro. É no agro, né? Parte por conta de coisas que, entre aspas, Deus nos deu, né? Tipo, a nossa terra, o nosso clima são favoráveis a algumas culturas, não todas também, né? Porque, assim, sei lá... Tabaco de charuto. Tem lá uma região na Bahia, mas, pô, Cuba é difícil de competir. Vinho. Cara, tem um vinhozinho aqui no Brasil, mas não é um vinho francês. Agora, soja é nós e os Estados Unidos, né? Cana é Brasil. Né? Então, tem algumas culturas que o Brasil se destaca. E quem é do agro e está nos acompanhando aqui sabe que é um setor que, pô, cresceu, ele tem uma correlação menor na média. Obviamente, quando a gente fala de agro, a gente está falando desde da soja, carne, boi, frango, até o cara que planta a beterraba para vender aqui em São Paulo, que é uma coisa mais local, né? Mas tem uma boa exposição do agro que é para exportação. E esses caras, quem tem fazenda, quem está inserido nessa cadeia, se deu muito bem, e eu acho que tem tudo para continuar se dando bem. O câmbio ajuda, a competitividade das terras brasileiras ajudam, a logística tem melhorado ao longo do tempo, não é AAA, não é os Estados Unidos, a gente tem muito a melhorar em logística, mas estamos na direção correta, né? A BR-163, né, que liga ali o Mato Grosso a Santarém, está asfaltada, coisa que não existia, né? A Rail 3, que é uma empresa listada, está fazendo investimentos massivos de malha ferroviária, que isso ajuda muito no transporte, né, entre a fazenda e o porto. A logística tem melhorado, talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas na direção correta, né? Então, o agro tem se tornado cada vez mais competitivo, seja pelo campo, seja pela nossa infraestrutura, que tem melhorado lentamente. Dito isso, eu acho que o Fiagro pode ser um bom negócio, bem como quem investiu em fundos imobiliários 5 anos atrás fez um bom negócio. Agora, quando a gente fala de agro, é muita coisa. Primeiro que eu acho que vai ter a possibilidade de você investir em crédito agrícola. Os primeiros Fiagros têm ido nessa parte. Você não é dono de fazenda, você não é dono de nenhuma empresa, você é dono de um crédito, né? Pode ser um bom negócio, mais ou menos como os fundos de CRIs, né? Tem os fundos de CRAS, e tem os de propriedade / empresa. Vai ser dono de fazenda ou vai ser dono de uma atividade relacionada à agricultura. Esses aqui, se não me engano, ainda nem tem listados na bolsa. Mas é uma indústria nova, é uma indústria que eu acho que tem tudo para crescer, e a Suno vai fazer o mesmo trabalho educacional que a gente fez com fundos imobiliários, né? Acho que muitos aprenderam a respeito de fundos imobiliários por conta do Baroni, por conta de tudo que a Suno fez, né? E a gente vai estar aqui criando todos os materiais educativos para as pessoas entenderem um pouco mais a respeito de Fiagro, que é uma forma de você investir no segmento mais competitivo da economia brasileira, que criou muita riqueza para vários brasileiros aí, e agora vai estar disponível para muitos brasileiros a partir de R$100. Já começa a ter os primeiros Fiagros, não é muita coisa, mas já começa a ter os primeiros, e eu acho que a gente vai ver, eventualmente, daqui 10, 15 anos, quando você tiver aí uns 20 anos, né? A gente vai ver essa indústria, talvez, eu acho que pode ser maior do que a indústria de fundo imobiliário, por conta do tamanho do agronegócio brasileiro, né? Você vê
o agro representa 26% do PIB, a construção civil, como ela é meio volátil, ela oscila entre 5% a 10% do PIB. Pô, o agro é bem maior do que a construção civil e eu acho que o Fiagro vai ser uma forma democrática de muitas pessoas investirem nesse setor que gera muito riqueza e que o Brasil é muito competitivo. Ô, Thiago, você falou que o Fiagro ele tem tudo para crescer, mas eu vi o Baroni falando recentemente que a indústria já captou milhões e a gente não tem um relatório gerencial ainda. O que você acha sobre isso? Não, acho que assim como o fundo imobiliário, 5 anos atrás, não tinha sites como o Estados Invest aqui atrás, não tinha livro do Baroni, não tinha nenhum livro de fundo imobiliário. Eu, quando fui estudar em fundo imobiliário em 2014, não tinha nada, eu fui comprar um livro de REIT, que está por aí, né? De REIT, que é os livros de fora. Eu provavelmente virei o cara que mais entende de REIT do Brasil e não serviu para nada, porque a indústria de REIT é uma coisa, a indústria de fundo imobiliário é outra. Tem umas 10 diferenças entre REIT e fundo imobiliário, né? E não tinha nenhum livro naquela época sobre fundo imobiliário. Hoje existem vários, obviamente que os do Baroni são os mais vendidos. Suno Pioneira de novo e mais uma coisa. Suno Pioneira para variar, né? Fomos o primeiro a escrever um livro de fundo imobiliário, fomos os primeiros a ter site de fundos imobiliários, né? O FIS, o Funds Explorer, a Suno fez investimentos lá que hoje são os sites líderes, e a gente acha que tem muito a contribuir para quem quiser investir nesse segmento que é muito competitivo e gerou muita riqueza, e acho que agora vai poder gerar riqueza para as pessoas através da bolsa, bem como foram os fundos imobiliários.